Oi, gente. Eu sou a Juliana, eu sou assistente nova aqui do 11GS e eu tenho uma questão aí mais antiga, não tanto, mas com epidemiologia e estatística, que eu fiz o mestrado da Johns Hopkins, com foco em epidemia e estatística. Então, é uma área que eu acho muito legal, interessante. E o pessoal da preceptoria sugeriu, talvez, pegar algumas aulas e vendo aí como vai indo. Então, por favor, vamos dizer, se tiver alguma coisa que está muito ou para o polo de faltando coisa, ou uma coisa meio desnecessária, assim, uma matemática sem sentido. Eu tentei deixar o mais próximo aí do que pareça normal, pareça mais aplicável, mas a gente vai ver com o tempo. Podemos começar? Bom, então, hoje a ideia é falar sobre amostras e populações. É um tema relativamente tranquilo, curto. Acho que quando a gente pensa nele, tem duas coisas mais importantes, que são tanto do polo da epidemia quanto do polo da estatística. Acho que o polo da epidemia é o que a gente tem mais contato, né, na prática em geral, porque a gente vai ler os artigos e pensar neles de uma forma mais crítica, né? Esses quatro que eu deixei aqui são muito emblemáticos aí de uma questão aí relativamente problemática relacionada à parte aí de populações de amostras. Acho que vocês devem, enfim, pensando neles, talvez vocês já reconheçam aí, né, alguns problemas que são super debatidos e característicos aí, né, principalmente aí o Gazeba, né, enfim, todos eles, na verdade, né, o recovery, todos acabam tendo aí alguns problemas que a gente vai ver mais certinho, não problemas, né, mas enfim, coisas relacionadas à interpretação e como a gente vai ver isso pensando na população do estudo. Então, da parte epidemiológica, acho que o conceito principal acaba sendo aí como a gente define as populações do estudo. Para definir a população do estudo, a gente vai ter basicamente esses três alvos aí que a gente vai pensar, né? Então, a gente vai ter a população do estudo propriamente dita, que vai ser ali aquele número de pessoas, aquele número de pacientes que a gente está considerando, mas para chegar nisso, a gente vai partir de uma coisa mais global, que é uma ideia, que é a da população-alvo. A população-alvo, ela não é uma coisa física, né? Ela é mais uma ideia, uma população fictícia, que é a população sobre a qual a gente quer que o resultado do estudo seja aplicável. Então, não vai ser assim, vai ser uma coisa bem definida, com base meio no senso comum, em opinião do especialista que está fazendo aquela pesquisa. Então, se a gente pensar no Traseva, por exemplo, ele deixa como a população-alvo, basicamente, né, todos os pacientes aí com síndrome de desconforto respiratório aguda no polo é mais grave, né, com a relação menor de 150. Ele não especifica, né, algum tipo de paciente, não é uma coisa que você consegue ver diretamente escrita no artigo, mas que você pega ali da metodologia. Então, dá a impressão que a população-alvo deles seriam todos esses pacientes, sem nenhuma discriminação. E a população-fonte, aí sim, passa para um polo mais físico, vão ser pessoas realmente ali que existem. No caso, né, do Proceba, eram aqueles 26 centros, né, e as pessoas que estavam internadas lá. Então, é uma população maior da qual você vai procurar os pacientes que vão se encaixar no seu estudo. Então, você vai aplicar os critérios de inclusão, exclusão e ver da população-fonte quais pacientes você poderia usar para ser a população do seu estudo, que finalmente vão ser os pacientes que têm esse critério de inclusão e exclusão ali pertinentes para o estudo que você está pensando. Então, essas duas como populações reais, né, a população-fonte maior, a população do estudo de verdade menorzinha, no caso do Proceba, para pacientes e alguns 60 e poucos pacientes que acabaram entrando no critério de inclusão e exclusão. Esse é um ponto muito importante de considerar, principalmente a população-fonte do estudo, são coisas meio práticas, né, que existem ali, mas é muito importante quando a gente vê o artigo do ponto de vista epidemiológico, pensar no que é a população-alvo, que é essa população maior. Principalmente porque tem alguns problemas aí, né? Elas podem ser, como são definições teóricas, podem ser muito amplas, que é uma coisa difícil de defender, né? Então, por exemplo, do Proceba, que coloca ali para pacientes quase como um meio generalizado, né? E se você vai ver o estudo especificamente, excluía pacientes obesos, né? Era num centro super treinado, às vezes é muito diferente da nossa realidade. Então, tem que tomar cuidado aí com essa parte aí da definição da população-alvo, que às vezes é uma coisa realmente muito ampla. E pode correr o risco dela ser muito limitada e o estudo perder a utilidade, né? Então, tem uma população-alvo por um grupo super específico de pacientes com uma doença super específica, né? Acaba virando uma coisa meio sem sentido, dependendo do contexto que você está considerando.
E o último problema aí é que elas mudam muito ao longo do tempo. Acho que esse é um exemplo típico aí, o estudo do Rivers, né, que, enfim, tinha toda uma população, todo um alvo ali de tratamento para sepse, para pessoas que depois a gente viu que era meio uma exceção, né? Então, aquilo não era um grupo populacional pertinente a todos os pacientes com sepse tratados, né, de uma forma habitual, principalmente para como a gente conhece hoje em dia. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão aí da população-alvo. Ver bem, assim, criticamente, quem são os pacientes que entraram no estudo, como ele foi feito, em que centro ele foi feito, para saber se realmente aquilo é extrapolável para outros contextos. Isso acaba entrando muito aí na questão das validades, né, que a gente tem que ver quando a gente pensa no estudo. A interna, nenhum desses estudos tinha tantos problemas, né, tem um específico que a gente vai passar agora mais para frente, mas a maioria acaba tendo uma validade interna boa. A validade interna é basicamente o quanto o estudo vale para os pacientes que estão incluídos no próprio estudo. Então, vai depender muito ali de como foi feito, né? Se foi randomizado, se tem um cegamento, né? Enfim, e se tem desfechos ali bem definidos. É uma coisa mais difícil, assim, né? Pelo menos em grandes revistas, de ter um estudo com alguma questão aí, algum problema nisso. Vale realmente ali, pensando que aqueles pacientes do estudo tiveram uma análise de dados, uma seleção, uma metodologia pertinente e boa para aquele estudo. Um que tem assim, um leve problema, talvez, seria o estudo de controle direcionado de temperatura, né? Enfim, ele tem várias críticas, por ser uma coisa um pouco mais antiga, né? De não ter o cegamento assistencial, de ter tido muito crossover ali entre grupos de pacientes, de ter sido interrompido precocemente, né? Enfim, perderam alguns pacientes também. Então, acabou tendo aí algumas críticas quanto à validade interna, mas a maioria dos outros estudos acabam sendo bem estruturados, né, com uma validade interna muito boa. E o que a gente tem que pensar mais criticamente acaba sendo a validade externa, né? Então, pensar como a população-alvo do estudo tem relação com a população-alvo que a gente está aplicando. Não a população-alvo que a gente está aplicando, né, mas para qual população a gente está aplicando aquele estudo. Se a população-alvo do estudo original tinha o mesmo ciclo de exposição e desfecho que a população que você está pensando. Então, aí é muito característico esses estudos maiores, né, de ECMO, o da PRONA, né, que o paciente que eles usaram ali era muito específico, num centro muito específico, né, e às vezes você pensar se a realidade para qual você está aplicando, né, um hospital às vezes não tem uma equipe especializada, que, enfim, o paciente não é aquele paciente que aplicou, se realmente a exposição e desfecho é igual. E aí, enfim, acaba sendo aí o principal ponto que a gente tem aí, principalmente, acho que nesses estudos maiores, assim, que consideram realmente o paciente ideal e o centro ideal, né, qual essas intervenções foram feitas. Então, uma coisa aí mais para a gente pensar do ponto de vista epidemiológico, do quanto realmente a população-alvo desses estudos é representativa da nossa população. Eu acho que em termos de epidemiologia, isso é mais importante de lembrar, e como a gente vai chegar na população do estudo. E aí a gente vai para o ponto de vista estatístico, que acho que era o ponto aí principal que o pessoal me passou que deveria ser de hoje, que, enfim, tentando não deixar de uma forma muito matematicamente ruim, quando a gente tem uma população, a população final do estudo, né? Então todos os pacientes estão incluídos naquele estudo. A gente vai poder ter várias formas de distribuição dos dados principais daquela população. Então, ela vai poder ser uma distribuição normal dos dados, que foi o que a gente viu no último mês, né, que o professor Marcelo passou, ou ela pode não ser normal. Então, ela pode ter aí um certo desvio, né, uma certa alteração aí nessa distribuição dos dados. Isso é importante de lembrar, porque quando ela é uma distribuição normal, lembrar que todas as três estatísticas, né, moda, mediana e média, vão ser iguais. Então, todas vão ser a mesma. Então, a média é igual à mediana, que é igual à moda. Quando a gente pensa numa população que tem algum desvio nessa distribuição, isso vai mudar. Muda de uma forma até super intuitiva, que eu acabei não deixando aqui, mas se você deixar sempre escrito média, mediana e moda, vai acompanhar o sinal do desvio. Então, se você pensar no que está desviado para a direita, é como se estivesse apontando para lá, né? O sinalzinho ficaria assim.
E aí isso segue a mesma lógica do média, mediana e moda. Eu já ter deixado aí também, mas e acaba sendo o mesmo que o desvio para a esquerda. Então, quando tem desvio para a esquerda, vai ser uma inversão aí dessas estatísticas. Então, a moda vai acabar sendo maior que a mediana, que vai ser maior que a média, e quando é desviado para a direita, vai ser o contrário. E se for aí a distribuição normal, aí vão ser todos iguais. Isso é super importante na população. Então, quando a gente pensa na população do estudo em geral. Essa população do estudo, depois, para a análise estatística em si, ela perde um pouco, não perde assim, a utilidade, não é uma coisa sempre importante de você saber como é essa população, mas é uma coisa que a gente acaba contornando. E aí essa é a principal coisa de quando a gente define uma amostra. A amostra, basicamente, vai ser um grupo de dados, né, um grupo de, principalmente dados que são representativos da população do estudo. Você vai pegar ali daquela população e você vai usar várias técnicas de amostragem para chegar em alguma amostra que seja bem representativa estatisticamente da sua população em geral do estudo. Para chegar nessa população, nessa amostra aí que seja representativa, a gente tem vários tipos de amostragem. Isso eu acho que talvez, sim, é interessante, mas eu acho que não cabe muito, então deixei meio só aí para a gente relembrar ou discutir, que tem vários tipos. A gente pode fazer uma amostragem aleatória simples, que acaba sendo uma das mais comuns, que todos os indivíduos da população, todos os dados, têm mais ou menos ali a mesma chance de serem selecionados. É como se fosse um sorteio ali, bem ao acaso mesmo. E você pode usar outras técnicas que são menos ao acaso, né, tipo a sistemática, estratificada e cluster, que vão ser amostragens aí bem mais dirigidas. Então, na sistemática, você pode pegar, você vai ter uma lista de pacientes, você pegar o primeiro paciente, aí você, né, deixa aqui o exemplo de 10, pularia 10 pessoas, e aí escolhe mais um aleatoriamente depois desses 10. Enfim, definindo aí algum método para isso. A estratificada já você vai dividir a população aí em vários estratos, né? Então pode ser aí por setor do hospital, por idade, e aí você vai fazer uma amostragem randômica dentro desses estratos. E a última aí acaba sendo mais interessante que eu deixei aqui, o cluster, que você vai sortear grupos inteiros em vez de indivíduos. Tem várias outras ainda, mas eu acho que isso é bem tocado. E aí quando você tem essa amostra, você vai ter, pensando, né, quando você tiver a amostra, ela vai ter vários dados de dentro ali, enfim, que são representativos da população. Só que é muito importante assim, lembrar que, apesar da população talvez não ser distribuída normal, então ela pode ser desviada, né, ela pode ter os dados dessa forma, mesmo se isso acontecer, quando você faz uma amostragem, grande parte dos casos vai voltar a ser ali uma distribuição normal desses dados, então dessas estatísticas. Por estatística, a gente tem que lembrar que vai ser aí médias, proporções, então tudo isso de dentro da amostra, independente de como for a sua população original, normalmente vai acabar caindo aí numa distribuição normal dessa estatística. Isso vale basicamente aí por causa desse teorema central do limite. Ele tem uma base matemática muito forte, muito interessante, mas que também acho que não veio ao caso, de que quando você tem uma população, uma amostra maior, né, geralmente eles deixam 30 ou mais, mas quanto maior, melhor, mais próximo da normalidade vai ter ali a distribuição amostral das médias, ou proporções, enfim, qualquer estatística que você esteja considerando daquele grupo ali, daquela amostra. Isso super vale também das que já têm distribuição normal, né, porque, enfim, já era normal a distribuição populacional, já segue sendo normal. Mas é muito mais válido aí para quando a gente considera uma população não normal inicialmente, tem que ter essa... É importante relembrar isso, que é uma parte bem relevante mesmo, que por causa desse teorema, a gente vai acabar tendo ali a distribuição normal também das médias, das proporções. E com isso, pensando na distribuição normal das médias, a gente acaba chegando nas hipóteses, que eu não sei se é uma coisa válida para ser vista agora, né? Como enfim, as estatísticas, né, como a média, proporções, vão fazer uma distribuição normal, independente da distribuição da população,
a gente considera essa distribuição aí para as médias, né? Então, imaginando que ambas aqui seriam distribuições de médias. E aí, a gente vai ter as duas hipóteses, né? A hipótese original, né? A hipótese sem alterações, né? O default aí da coisa, e a nossa intervenção. Cada uma dessas acaba equivalendo a isso. Então, aqui é a distribuição das estatísticas, considerando que você não está, né? Então, está ali no controle, e no intervenção também a distribuição, se tiver intervenção. E aí, para a gente considerar, né, se vai ser uma coisa aí válida ou não, a gente vai determinar alguns pontos que vão ser aí, basicamente, né, o quanto aquilo tem de... quanto você vai considerar, né, de erro, que vai ser aí a definição do alfa, e você vai conseguir delimitar o poder aí desse estudo. Isso tudo baseado no fato de as amostras, as médias, terem uma distribuição normal. Eu acho que o ponto importante disso é basicamente para quando a gente vai pensar, né, no alfa, no beta, no poder do estudo, a gente está considerando que as médias, né, enfim, as estatísticas têm uma distribuição normal. Eu acho que a parte do alfa, do P em si, fica para uma próxima, né? Mas eu acho que, enfim, tinha essa importância de lembrar, por causa aí da distribuição normal, que a gente consegue calcular tudo isso pensando na distribuição normal. Sem ela, a gente não poderia usar a estatística do Z, né, e tudo isso que vai definir aí o poder, o alfa. Bom, então, isso aqui eu acho que fica mais relacionado ao próximo dia. E a última coisa, que isso sim, acho que não faz muito sentido como algo para se saber, mas também da parte teórica, que eu acho que vale a pena, o cálculo aí do tamanho da amostra. Então, a gente vai definir a amostra, né, para ser representativa da população, mas a gente tem que ter um número específico ali de dados, né, para detectar a diferença que você quer encontrar. E aí isso é definido por uns cálculos muito específicos aí, que você pode fazer, né, em programas como o GPower, pode fazer com R, né, enfim, vários programas estatísticos para ter um cálculo de amostra adequado para o que você quer encontrar. Eu achei interessante deixar isso aqui, apesar de ter várias fórmulas, elas variam conforme o tipo de teste que você está fazendo, conforme o tipo de população, enfim. Mas, de modo geral, elas têm uma coisa semelhante, que basicamente é essa regrinha aqui. Então, você vai ter... É meio até para a gente pensar o tamanho da amostra, achar uma coisa bem intuitiva, que normalmente, né, a gente vai ter uma amostra, isso aqui é considerando as duas amostras iguais, enfim. Mas sem considerar essa parte à parte do tipo, enfim, da fórmula, a gente tem sempre essa conta inicial aqui, né, que vai ser a variância junto com o poder, né, e o alfa, dividido aí pela diferença que você quer encontrar. Esse delta ele representa basicamente a diferença do que você quer encontrar. E aí é muito interessante perceber que, assim, quanto maior a diferença que você quer encontrar, né, então se for uma diferença bem grosseira, menor a população que você precisa. Mas se você começar a querer cada vez uma diferença menor, se quiser ali encontrar algo muito específico, né, muito difícil, aí a sua população vai ter que ser progressivamente maior. O mesmo vale para a variância, né? Então, se você tem dados que tem uma variância que seriam isso aqui muito grande, então a sua população também vai ser progressivamente maior, porque se a variância é muito grande entre a população, você vai precisar de mais gente para provar aquilo. A parte aí sobre os alfas e poder não é tão intuitivo, a gente volta para ela e eventualmente mais para frente. Acho que a ideia agora era bem dar esse panorama mais assim de população e a amostra em si. Juliana, os estudos, quando eles vão fazer esse cálculo aí, geralmente explicam que essa diferença, esse delta que eles vão considerar para os deles é baseado em outros estudos, ou em campo piloto. Mas se eles vão calcular a amostra antes de ter a distribuição do estudo, como que eles definem a variância desse cálculo? A variância, ela depende basicamente aí de desvio padrão, enfim, o delta em si, dessa diferença, ela sim deve ser baseada em outros estudos, porque senão você é uma crítica muito grande, assim, que eles deixam sempre a estudos. E aí você estaria colocando uma diferença meio da sua cabeça. E aí, por que você está fazendo esse estudo, né? Isso é uma coisa que ninguém nunca pensou, ninguém nunca fez, não tem nenhuma base, né? Então,
esse delta, esse sim, você pode pôr qualquer um, mas é importante, ele vem também de um cálculo, mas a grosso modo você poderia deixar qualquer um. Mas é importante que ele tenha uma base, até que esse estudo tenha uma relevância. Aí, por isso, eu meio pegando de coisas antigas, de coisas prévias, ou de perguntas muito ali enraizadas na literatura. Então, tem algum estudo que fale que essa diferença, claro, coisa super, mas que teria benefício deixar um medicamento aí antihipertensivo para você baixar 5 milímetros de mercúrio dessa histórica. Aí você pensa, 5 só, será que deixar pela metade? Ele poderia ser baseado nesse estudo prévio. Mas é importante que tenha alguma coisa prévia, assim, que não seja uma coisa 100% aleatória. Acho que é nesse contexto que acaba entrando. Mais alguma pergunta?